Capítulo 30, questão conceitual 4. Para cada mapa de contorno da figura Q30.4, estime os campos elétricos E1 e E2 nos pontos 1 e 2. Não se esqueça de que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Bom, aqui a gente tem perfis de equipotenciais, né? Perfis de equipotencial 0 volts, 10 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts. E a gente conhece a relação entre potencial e campo elétrico. Na verdade, a gente sabe que o nosso campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Isso é, numa direção específica, no caso no x, que é exatamente o eixo que a gente tem aqui, certo? Como ele está colocado, o eixo positivo da esquerda para a direita, começando na origem o zero do lado esquerdo, nós temos condição de calcular, no caso, o nosso vetor x, certo? Como sendo menos a derivada do potencial com relação a x na direção y. Bom, isso, claro, a derivada, eu não tenho condição de calcular a derivada porque eu não tenho o perfil do potencial em todos os pontos. E a ideia não é essa, na verdade é para calcular um campo elétrico médio, certo? Nos pontos. No caso da figura A, né, do mapa A, o ponto 1 a gente calcula como? Com a diferença de potencial entre as equipotenciais próximas, entre 0 e 10. Então vamos lá, vamos no item A, por exemplo. Como é que a gente faz isso? A gente escolhe dois pontos, esses dois pontos, no ponto 0 o ponto A e no ponto 10 o ponto B, que são os potenciais que a gente conhece. E diz o seguinte, nessa região eu tenho um campo elétrico médio. Esse campo elétrico médio é igual a menos a diferença de potencial dividido pela distância entre os dois, certo? Ou a diferença de posição. Por exemplo, a gente pode colocar o potencial em A menos o potencial em B dividido pela posição em A menos a posição em B. Como é que ficaria isso? Ficaria menos, o potencial é 0, em A é 0, o potencial em B é 10 volts, a posição em A é 0 e a posição em B é 1 metro. Dessa forma, 10 sobre 1 dá 10, com menos dá 10, dá menos 10 volts por metro. Perceba que o valor deu negativo. Isso significa o quê? Significa que o campo elétrico está no sentido contrário ao eixo x. O valor dá exatamente o mesmo se em vez de eu escolher A menos B, escolher B menos A. Isso vai dar 10 em cima e 1 embaixo da mesma forma. O nosso campo elétrico vai estar no sentido negativo do eixo x. Isso neste sentido. Isso por quê? Isso porque o potencial sempre aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Exatamente por isso eu tenho esse sinal de negativo aqui. Ele indica que o potencial diminui no sentido do campo elétrico ou aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Por quê? Porque para você ganhar energia potencial de uma carga, você tem que fazê-la se mover no sentido contrário à força elétrica, no sentido contrário ao campo elétrico. Se a carga é positiva, é claro. Para usar de analogia aí, é a mesma coisa se você quiser ganhar energia potencial gravitacional. Você tem que pegar o corpo e levantar ele. Isso é, mover ele no sentido contrário à força peso. E aí você vai estar aumentando a energia potencial. Da mesma forma, você vai estar aumentando o potencial se você for no sentido contrário ao campo elétrico. Bom, no ponto 2 a gente vai fazer a mesma coisa. A gente escolhe agora dois pontos dos equipotenciais próximas a ele. Aí a gente escolhe o ponto C e o ponto D. Tá? Agora, só para exemplificar, porque eu falei que ao contrário dava no mesmo, eu peguei VA menos VB, agora eu vou pegar VD menos VC, vou pegar o inverso, né? Então, no caso, o nosso campo elétrico no ponto 2, aquele a gente calculou em cima, foi o campo elétrico no ponto 1, vai dar menos VD
menos VC dividido pela posição em D menos a posição em C. Isso vai nos dar menos o potencial em D é 40, o potencial em C é 30, a posição em D é 4 metros, a posição em C é 3 metros. Isso dá 40 menos 30 dá 10, 4 menos 3 dá 1. Então 10 sobre 1 dá 10, então menos 10 volts por metro. Isso é, o nosso campo elétrico está novamente negativo e tem o mesmo valor. Por quê? Porque novamente o potencial está aumentando no sentido contrário ao campo elétrico. Então o nosso campo elétrico vai estar no sentido negativo do eixo X. Perceba uma coisa interessante, que para uma mesma distância em todas as regiões, eu tenho a mesma variação de potencial. Isso é o 0 do 0 a 0, em 1 metro é 10 volts, 2 metros é 20 volts, 3 metros é 30, 4 metros 40. Isso significa que o nosso campo elétrico é homogêneo, porque eu tenho as mesmas variações nas mesmas distâncias. Então, isso significa que essa razão é constante. Se essa razão é constante, significa que o nosso campo elétrico é homogêneo. Homogêneo está no sentido negativo do eixo X, nessa situação específica em cima. Bom, vamos lá, o item B. O item B, o processo é basicamente o mesmo. Tá? No item B, só que no item B tem uma coisa diferente. Você perceba que agora as equipotenciais não estão à mesma distância. São distâncias diferentes. Então, o que a gente tem que fazer é pegar as equipotenciais próximas. Por exemplo, no campo elétrico, no ponto 1, no nosso ponto A, eu vou pegar em 0 volts, eu vou voltar a pegar em 0, e o ponto B eu vou voltar a pegar em 10 volts. Só que agora a posição de B é diferente, né? Já não é mais 1 metro, mas sim 2. Então, o campo elétrico do ponto 1, o campo elétrico aí vai ser um campo elétrico médio, né? Que foi a mesma coisa que a gente calculou em cima, o campo elétrico médio, mas só que por coincidência esse campo elétrico era homogêneo. Mas agora a gente vai ter que calcular o campo elétrico médio porque o potencial varia. Então significa que o campo elétrico varia também. Então de 0 para 2 a distância é maior, de 3 para o ponto 2 a distância é menor, com a mesma diferença de potencial. Então provavelmente o campo elétrico varia no espaço. Então, como ele varia no espaço, a gente não tem esse perfil de variação para tirar a derivada dele. Então, a gente calcula o campo elétrico médio só para exemplificar e entender como é que é o processo. Então, no nosso caso do 1, eu vou voltar a fazer, no caso agora invertido, VB menos VA, dividido pela posição em B menos a posição em A. Isso é menos... O potencial em B é 10 volts, o potencial em A é 0. A posição em B é 2 metros, a posição em A é 0. Significa que o nosso campo elétrico é menos 5 volts por metro. O campo elétrico continua negativo. Por que ele continua negativo? Porque o seu sentido continua sentido contrário ao eixo X. Certo? Por que ele está no sentido contrário ao eixo X? Porque o potencial está aumentando no sentido positivo de X. Se ele está aumentando no sentido positivo, significa que o nosso campo elétrico está em sentido contrário. Tá? E no ponto 2? No ponto 2, a gente vai ter menos. No caso do 2, como eu quero o campo elétrico médio, eu vou escolher o ponto C e o ponto D agora entre o ponto 2. Apesar de eu conhecer o potencial no ponto 2, é 30 volts, eu vou querer, na verdade, calcular o campo elétrico médio. Para calcular o campo elétrico médio, eu pego 2 pontos em torno do ponto 2. Então, eu vou pegar VD menos VC sobre XD menos XC do mesmo jeito que eu peguei no item A. Então, o VD é 40, o VC é 20, dividido pela posição de D, que é 4, menos a posição de C, que é 3. Isso vai dar 40 menos 20 dá 20, dividido por 1, menos 20 volts por metro. O
campo elétrico continua negativo, no sentido contrário, pelo todos os argumentos que eu coloquei para vocês. Mas agora o campo elétrico no ponto 2 é bem maior do que o campo elétrico no ponto 1. Por quê? Porque as distâncias entre as equipotenciais são menores. E por que ele é, na verdade, o campo elétrico é maior por este motivo? Para eu aumentar a energia de uma carga positiva na região de ponto 1, eu tenho que percorrer uma distância maior, certo, do que na região do ponto 2. Na região do ponto 2 não. Para aumentar a energia, por exemplo, passando de 10 volts, seja, de 20 para 30, a distância que eu tenho que percorrer é menor. E a distância que eu tenho que percorrer é maior na região do ponto 1. Isso significa o quê? Significa que o trabalho do campo elétrico, da força elétrica na região do ponto 1 se torna igual se a distância é maior. Então significa que a força elétrica é menor. E a força elétrica é menor do que o ponto 2. Então o campo elétrico é menor. Então, o campo elétrico na região 1 é menor do que o campo elétrico na região 2. Os dois continuam no sentido negativo do eixo X, como foi feita a conta. É isso.